que ser uma pessoa criativa te ensina? O que significa esse chamado interno que te faz criar coisas e compartilhar com o mundo, mesmo sabendo que estará sob a régua do julgamento das pessoas? Eu sempre fui essa pessoa que tem 1000 projetos rolando, que sempre está criando alguma coisa ou inventando algo novo. Dos velhos Instagrams de frases a canais de YouTube, cada uma dessas coisas me ajudaram e me ajudam a expressar essa energia criativa e, de certa forma, organizar o caos interno. Por exemplo, essa nova série de vídeos vai ser exatamente isso. Só que esses vídeos terão um detalhe diferente. Eu quero falar o que só pessoas inquietas criativamente aprendem num processo criativo. E para isso, eu vou usar o meu último projeto musical como exemplo. E no final de tudo, eu vou lançar uma música que fez parte desse processo e finalmente fechar esse ciclo. Posso dizer que esse processo foi muito mais do que apenas lançar música. Foi um processo totalmente terapêutico. Como muitas pessoas podem pensar, não foi uma tentativa de ser famoso. E não, eu não tinha pretensão nenhuma de viralizar. Até porque eu sempre soube que esse estilo de música que eu escolhi e entendi na época que fazia sentido não era nem de longe algo que se encaixava em nenhuma fórmula de viralização. E também não tô falando aqui que se eu fosse criar alguma música com algum tipo de apelo comercial, iria ter esse efeito, até porque eu nunca nem tinha trabalhado nesse mercado antes e nem tinha dinheiro suficiente para isso. O que eu vinha e venho buscando mesmo é desbloquear travas internas e principalmente fazer algo que eu amo muito, que é me expressar em todos os formatos possíveis. Mas como tudo isso aconteceu, o que eu superei e principalmente o que tudo isso me ensinou? Eu sempre achei incrível a ideia de contar histórias por meio da música. Dos artistas que eu mais admiro, além de grandes músicos, eles também são grandes compositores. E combinar melodias com letras que carregam mensagens, dizer muito com poucas palavras, usando metáforas para dizer sem precisar ser literal, eu acho algo muito poderoso. Então, como eu sempre gostei de escrever e juntar isso com a música, né? Outra coisa que eu sempre amei muito foi algo super natural. E aí, nada parecia tão real até eu falar com o Bruno Souza, um produtor musical de Fortaleza, e finalmente começar a produzir o que antes eram apenas ideias no gravador do meu celular. Eu boto qual? A lua já tava em Ares, cheguei no personagem, você me entorpeceu e me levou pro céu. E eu acho que aquilo, né, foi o ponto de virada, assim. Tomar a decisão de produzir as músicas foi a faísca, né, pra que todo o resto acontecesse. Mas pra mim, esse projeto não era só sobre lançar essas músicas. Era sobre fazer algo que eu sentia que precisava existir. Era a minha forma de contar histórias, de transformar essa vontade em algo concreto, de colocar aquelas ideias que fervilhavam na minha cabeça pra acontecer. Mas antes disso, eu precisava quebrar uma grande barreira: a timidez e o medo do julgamento do outro. Então, quando eu comecei, a timidez pra mim era um obstáculo enorme. Eu sempre me considerei uma pessoa tímida, e eu ainda me considero um pouco, em algumas situações. Mas esse projeto, ele me ajudou a vencer barreiras internas que eu nunca imaginei que fossem possíveis, assim, de transpor, né? Então, eu tinha um objetivo, que era divulgar as minhas músicas. Então, eu sabia que eu precisava ter essa coragem, encarar esse medo. E foi desde as aulas de canto aos projetos de divulgação nos karaokês, passando pelos festivais e tudo. Mesmo morrendo de vergonha, eu fui ali me sentindo mais confortável, né? Fazendo tudo isso aos poucos. E hoje eu consigo ver que o medo do palco quase não existe mais, né? Eu descobri que ele era só algo desconhecido, que eu precisava me habituar mais. E assim, aos poucos, eu fui me desensibilizando, né, pro medo do julgamento do outro, que, convenhamos, sempre vai existir. E se você for observar, vem principalmente das pessoas que não têm coragem de fazer, de colocar a cara a tapa, de fazer o que elas realmente querem fazer, porque como elas julgam os outros, elas acabam por se julgar muito também e acabam não fazendo. Eu sabia que, tipo, eu não podia deixar de fazer algo por conta disso. Eu já vinha num processo nesse sentido. E essa forma de me expor, tanto na internet quanto em cima de um palco, né? Veio meio que para impulsionar ainda mais esse foda-se que eu precisava dar para essas vozes internas que muitas vezes aprisionam a gente por conta do olhar do outro, né? Por conta do que você acha que o outro vai pensar sobre você, que muitas vezes diz mais sobre o outro do que sobre você mesmo. Então, perceber isso me ajudou a entender que
O objetivo de tudo isso era me expressar, era vencer isso tudo e não corresponder com a expectativa específica, sabe? Então, eu precisava colocar aquelas criações no mundo, independente do resultado delas. E aí, onde entra também a questão do perfeccionismo. E aí, onde entra o perfeccionismo? Que tem muito, na verdade, tem tudo a ver com tudo isso que eu acabei de falar. Assim, sinceramente, eu não achava que tudo precisava estar perfeito para ser lançado, mas o exercício de entender que as coisas não iam sair necessariamente do jeito que eu tinha imaginado, né? E sim como era possível, foi imprescindível para o projeto acontecer e para eu ir trabalhando tudo isso, né? Que eu já falei aqui dentro da minha cabeça. Porque se você for ver, tipo, lá no fundo, deep down, todo mundo sabe que o perfeccionismo é só uma insegurança. Muitas vezes as ideias não saíram exatamente como eu imaginava, mas eu aprendi a deixar isso de lado e fazer o que eu conseguia com as ferramentas que eu tinha naquele momento. O mais importante era fazer acontecer. E muitas coisas foram acontecendo durante o processo também. Então, muitas outras coisas eu fui descobrindo durante o processo e isso foi o mais incrível, assim, poder criar e ver as coisas acontecendo, o contexto das coisas acontecendo e ir criando com elas, né? Eu acho que a principal lição, né, disso tudo foi que você precisa tomar as decisões necessárias para fazer acontecer aquilo que você tanto sonha, que você tanto quer. E que você tem que ir atrás do que você quer sem se limitar pelo olhar dos outros, né? Então, durante esse processo, eu percebi que o sucesso não tem nada a ver com números ou fama, quantidade de visualizações ou likes. Hoje, com as redes sociais e a pressão de você ter muitos seguidores, a gente acaba achando que ter sucesso é atingir um determinado número nas redes sociais, né? Mas sucesso, pra mim, é realizar aquilo que você se propõe a fazer do jeito que você imaginou. Eu sou formada em publicidade, então para mim foi impossível não pensar em formas criativas de divulgação desse projeto. E eu acho que uma das partes mais favoritas de tudo isso para mim foi essa parte de pensar as divulgações, as estratégias de divulgações. Então, pensar nas estratégias de cada música e no fim realizar isso, né? Foi a parte mais legal e conseguir, tipo, atingir todas essas metas que eu tinha estabelecido dentro da minha realidade. Foi incrível. E, na verdade, assim, eu consegui coisas que eu nem imaginava. Outro ponto importante foi entender que as pessoas não precisam entender o que você tá fazendo. Isso só diz respeito a você. As pessoas vão interpretar do jeito delas e tá tudo bem. O que importa é que você sabe o que aquilo significa pra você. Criar é uma forma de catarse, é colocar pra fora o que tá dentro de você, transformar sentimentos, reflexões em algo tangível e de quebra se curar durante o processo. Ser uma pessoa criativa é muitas vezes viver entre o entusiasmo de criar algo novo e o peso das inseguranças que vem junto. Aquela dúvida constante, será que vão entender? Será que isso é bom o suficiente? Será que vale a pena? Será que vão pensar de mim? Mas o que eu percebi ao longo desse processo é que essas inseguranças fazem parte. Elas sempre vão existir, mas elas não definem quem você é e nem o valor do que você cria. O segredo está em continuar, mesmo com medo, mesmo com a dúvida. Porque a criação, no fundo, não é sobre a validação do outro. É sobre você, sobre transformar suas ideias em algo real e permitir que o mundo, de alguma forma, seja tocado por elas, ainda que de um jeito que você não imaginou, que você nunca imaginou, né? É diferente do jeito que você imaginou. Então é claro que eu só consegui elaborar tudo isso porque eu passei por esse processo e eu consigo refletir, né, olhando para trás tudo isso. E se você também sente essa pulsão criativa ou mesmo se só tem curiosidade sobre como aconteceu esse processo, as coisas que eu aprendi, se inscreve nesse canal e acompanha essa série de vídeos. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre algumas coisas e explorar os bastidores de cada música, contar as histórias por trás das produções e mostrar como foi esse projeto pra mim. E no final, como eu falei, eu vou lançar uma última música que vai finalizar finalmente esse projeto musical. E eu espero que essa série inspire você a tirar suas ideias do papel, a criar e, acima de tudo, a viver.